Olá, amigos, tudo bem? É um prazer e uma alegria receber vocês aqui nesta nossa transmissão de hoje, na qual vamos trabalhar uma lista de questões CESP de raciocínio lógico e algumas de estatística, ok? Você que está aí na iminência de fazer o seu concurso da Polícia Federal ou já teve notícia de outros concursos que estão se aproximando, que também vão ser realizados por esta mesma banca, certamente você vai tirar um ótimo proveito desta nossa noite de hoje, tá? E sem demora, vamos começar nosso trabalho. Primeira questão da nossa lista, vamos juntos, vamos lá. Diz assim: a respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. Considere que P e Q sejam as seguintes proposições. Proposição P: se a humanidade não diminuir a produção de material plástico ou não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material, então o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta. Então você percebe comigo que a estrutura principal desta frase P é a estrutura condicional, estrutura do se, então. Estrutura do se, então. E você percebe também que, incidentalmente, o antecedente desta condicional, o que é o antecedente, professor? É a parte que vem depois do se e antes do então. O antecedente desta condicional trouxe consigo uma disjunção, ou seja, uma proposição do conectivo, uma estrutura do conectivo ou, tá? Mas não esqueça, não perca de vista, a estrutura principal é a estrutura condicional, estrutura do se, então. Agora vamos para a segunda frase, a frase que ele chamou de que de queijo. A humanidade diminui a produção de material plástico e encontra uma solução para o problema desse lixo, do lixo desse material, ou o acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida no planeta. Ótimo, então nós temos aqui duas proposições compostas, P e Q, e a questão de número 1 diz assim: nesse caso, é correto afirmar que as proposições P e Q são equivalentes. Estamos tratando de equivalência lógica. Regrinhas de equivalência lógica são regrinhas que têm necessariamente que estar já guardadas na sua cabeça, tá? Na hora da prova, olha aqui para mim, por favor. Na hora da prova você não vai ficar ali filosofando, como é mesmo que eu faço a equivalência de uma condicional? Não, você já tem que ter isso guardado na sua mente, porque você viu que está diante de uma questão de equivalência lógica, põe no papel a regra de equivalência, que você vai verificar se está sendo observado ou não. E aí você ganha este ponto num tempo bastante rápido e com segurança, ok? Então vamos lá. Quais são as regras de equivalência da estrutura condicional? Nós temos aqui uma estrutura condicional, tá? Vamos ver se nos lembramos. Olha aí, professor. Se P, então Q, a estrutura condicional admite dois tipos de equivalência, duas regrinhas de equivalência. Ela pode se transformar em outra condicional equivalente pela regra do inverte e troca. Invertem-se as posições, o Q está no final, vai para o início. O P está no início, vai para o final. Invertem-se as posições e trocam-se os sinais. Aqui está uma das possibilidades, tá? Você pode transformar uma condicional em outra condicional equivalente pela regra do inverte e troca. Mas, professor, aqui nessa questão número 1, não vamos usar esta regra. Por que não vamos usar esta regra? Porque a condicional só apareceu aqui na primeira frase, ó. Na segunda frase, não apareceu a condicional. Então, vamos nos lembrar, existe uma segunda regra de equivalência possível para a condicional?
Sim, professor, existe. Você que já foi meu aluno aqui no Olá Amigos, já fez comigo o curso de raciocínio lógico CESP, já sabe que a condicional pode ser transformada numa promessa do ou, numa disjunção. Opa, tá parecendo que vai ser por aqui, não é, professor? Vai ser por aí. Como é a regra que transforma a condicional numa disjunção? Repetem-se as posições, tá? De P e Q. Repetem-se as posições de P e Q, tá? Troca-se o sinal apenas da primeira parte, tá? Então vamos lá. Vamos verificar, portanto, se esta regrinha aqui de baixo, que transforma a estrutura condicional em outra estrutura equivalente, uma disjunção, vamos ver se ela está sendo observada, se ela está sendo obedecida aqui na nossa questão, tá? Então vamos lá, professor. A primeira parte, o que nós estamos chamando aqui de P, é o antecedente, ó, tá? E a segunda parte, depois do ou tem que vir o consequente, exatamente como estava lá na estrutura condicional. Vamos ver o que vem depois do ou. Depois do ou está dito assim, não, aliás, desculpe, né? Depois do então está dito assim, o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta. Tá aqui, ó. Depois do então, nós temos o acúmulo de plástico no meio ambiente irá degradar a vida no planeta. Vamos ver se é isto que está vindo depois do ou na frase de baixo. O acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida no planeta. Exatamente a mesma coisa. O acúmulo de plástico no meio ambiente degradará a vida no planeta. Até aí tudo certo. Vamos ver agora se o antecedente da condicional vai aparecer com o sinal trocado na disjunção. Vamos ver se isso acontece, gente. Vamos lá. Quem é o antecedente da condicional, da frase de cima? É uma disjunção, um conectivo ou apareceu. Nós temos que fazer, repare bem aqui na fórmula, nós temos que fazer a negação de quem era o antecedente da condicional. Como é que eu faço a negação do conectivo ou? Ah, professor, então aqui apareceu também uma regrinha de negação. Se eu tenho P ou Q e quero fazer a negação deste conectivo ou, aplicando uma das leis de De Morgan, como fazemos? Negam-se as duas partes e troca-se o conectivo. Se tínhamos o conectivo ou, a negação se faz com o conectivo e. Ah, então vai ficar assim, ó, vamos lá. Negando o conectivo ou, eu tenho que negar as duas partes. A primeira parte diz, a humanidade não diminui a produção de material plástico. Então, para negar esta parte, temos que cortar o não. Vamos ver. A humanidade diminui, sumiu o não, diminui a produção de material plástico. O conectivo ou está, de fato, transformando-se no conectivo i, exatamente como manda a regra da negação. E vamos ver se a segunda parte, aqui do antecedente vai ser negado também. Não encontrar uma solução para o problema do lixo desse material. Vamos ver se ele vai fazer desaparecer o não. Encontra, sumiu o não. Encontra uma solução para o problema do lixo desse material. Eita, professor, estou vendo aí que a regrinha de equivalência que transforma a estrutura condicional em uma disjunção está sendo perfeitamente observada. Olha aí, se eu quiser chamar assim, ó, o que nós tínhamos era o seguinte, ó.
se A ou B, ó, então C. Nós tínhamos isso. Se A ou B, então C. Aqui era o antecedente. Aqui era o consequente. E aí nós aplicamos a regra de equivalência, transformando a condicional, numa promessa do ou. Se faz de que maneira? Repetem-se as posições do antecedente e do consequente. Repetem-se as posições do antecedente e do consequente. Troca o sinal apenas da primeira parte. E aí, quando viemos fazer a negação do antecedente, tivemos que negar o conectivo ou. E aí ficamos no final assim, ó. Não há I, não B ou C. E este foi rigorosamente o resultado que apareceu, o resultado que apareceu na proposição que foi equivalente a lá de cima, Foi equivalente a lá de cima. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, ó, certo para a questão número 1, certo para a questão número 1. Ok, gente? Professor, um pontinho desse é de um assunto mega batido em prova, extremamente repetitivo, extremamente recorrente nas provas do CESP, mas você tem que estar atento e tem que estar com as regrinhas de equivalência bem guardadas na sua cabeça. Professor, falta tão pouco tempo para a prova, será que ainda dá tempo eu fazer estas aulas e garantir pontos preciosos na minha prova? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora você tem que se apressar, não pode ficar aí de bracinho cruzado esperando cair do céu, ok? Vamos para frente. Olha aqui a pegadinha. A questão 2 diz assim: a sentença, soldado, cumpra suas obrigações, é uma proposição simples. Opa, que pegadinha bacana, viu, gente? E muito batida também, questão de 2018, questão desse ano. Mas eu digo a vocês que este modelo de questão já se repetiu incontáveis vezes em provas do CESP, ok? É uma bela pegadinha. O sujeito olha aqui para a frase, e aí pensa o seguinte: soldado, cumpra suas obrigações. Não encontra conectivo I, não encontra conectivo ou, não encontra o se então, não encontra o se somente se. Aí ele pensa, isto aí só pode ser de fato uma proposição simples, marca certo e perde um ponto. Na verdade, perde 2 pontos, Porque perde esse e ainda perde outro que ele tinha acertado, Ah, professor, então isso aqui não é uma proposição simples? Não, não é proposição simples. Esta frase, ela nem sequer se caracteriza como sendo uma proposição lógica. Existem alguns tipos de frase que não são proposições lógicas. Existem alguns tipos de frase que não são proposições. Isso aqui está bem no comecinho, talvez o primeiro assunto das minhas aulas, dos meus cursos de raciocínio lógico e no meu curso de raciocínio lógico CESP aqui do Olá Amigos. Então, frases que não são proposições, frases que expressam ordens, expressam mandamentos. Meu filho, vai escovar os dentes. Soldado, cumpra as suas obrigações, Vai estudar, menino. São ordens. Ordens não são frases passíveis de serem consideradas verdadeiras ou falsas. E é por isso que não são proposições lógicas. Uma ordem pode até ser cumprida ou descumprida, mas o conteúdo dela em si não é algo passível de ser considerado verdadeiro ou falso. Frases que expressam desejos, aspirações, Ah, quero muito passar neste concurso. Ah, professor, mas isso é verdade. É verdade para você. Mas para o seu vizinho que nem está ligando para concurso, não é.
tá? Então não é uma frase passível de ser considerada verdadeira ou falsa. Frases que expressam desejos, aspirações pessoais, não são consideradas proposições lógicas. Frases que expressam opiniões pessoais. Opiniões pessoais. Este livro de raciocínio lógico é maravilhoso. Na sua opinião. Pode ser que o seu vizinho pegue o livro e ache que é uma droga. Pode ou não? Claro, então, frases que expressam opiniões pessoais também não se classificam como proposições lógicas, ok? Não se classificam como proposições lógicas. Ordens, desejos, opiniões pessoais. Que mais? Vamos lá. Né? Tem um tipo de frase que também não é proposição lógica. Olha como é curiosa essa daqui. O CESP já colocou em prova várias vezes. Ó, a frase dentro destas aspas é falsa. Ah, professor. Olha que curioso. Uma frase que diga de si própria que ela é falsa também não pode ser considerada proposição lógica. Por que não, professor? Olha como é interessante. Ó. Uma proposição lógica, além de ser uma frase passível de ser considerada verdadeira ou falsa, ela ou será verdadeira ou será falsa. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E se eu disser que esta frase aqui é verdadeira, se eu disser que ela é verdadeira, pelo seu conteúdo ela será falsa. E não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É por isso que frases que dizem de si próprias que são falsas não são proposições lógicas. Então o que é que vamos marcar aqui nessa questão número 2? Vamos marcar errado. Porque temos aqui uma frase que expressa uma ordem, um mandamento. Ok, gente? Próxima questão para frente. Ela diz assim: considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue os itens a seguir a respeito de lógica proposicional. Questão 3. Essa questão 3 é um clássico. Eu já perdi a conta de quantas vezes em provas antigas e em provas as mais recentes o CESP continua colocando essa pegadinha aqui, se é que alguém ainda cai nesta pegadinha. Ele diz assim: a sentença, abre aspas, a aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. A aprovação em um concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos. Esta sentença pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P setinha que. O que é P setinha que, professor? O P setinha que é a condicional. Se P, então que. Em que P e que são proposições adequadamente escolhidas. Você está enxergando nessa frase, dentro das aspas, ou o conectivo se, ou o conectivo então? O conectivo se, então, está observando? Não, professor, não vejo, tá? E de fato não está aí. O que nós temos nesta frase, a aprovação em concurso é consequência de um planejamento adequado de estudos, é uma proposição simples. E por que o CESP continua colocando esse modelo de questão nas suas provas? Porque existe aí embutida uma pequena pegadinha. A pegadinha é a história aqui da palavra consequência. Porque dentro da estrutura condicional, a estrutura do se, então, nós temos a primeira parte,
depois do se, que é chamada de antecedente, e temos a segunda parte depois do então, que é chamada de consequente. E aí, por termos um consequente, o elaborador acha que colocando a palavra consequência vai fazer com que alguém pense que esta proposição simples é uma estrutura condicional, mas não é, está errado, marque errado para o texto da questão número 3. E vamos para frente. Questão de número 4 diz assim, olha que questãozinha tranquila que foi essa, ela diz, a sentença, abre aspas, a vida é curta e a morte é certa. A vida é curta e, olha o conectivo aqui, a morte é certa. Esta frase pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica P, e aí você tem que conhecer a simbologia dos conectivos, tá? Este chapeuzinho é o que representa, é o símbolo que representa uma estrutura chamada conjunção. A conjunção é a estrutura do conectivo e. Então está perfeito. A vida é curta, proposição simples P. Conectivo I, aqui está ele, presente. A morte é certa, proposição simples Q. P e Q, está certo? Está perfeito. Marque certo. Para a questão número 4, é o que eu sempre digo, né? Nem só de questões difíceis se faz uma prova, né? Também tem as dificílimas e as impossíveis. Vamos para frente, questão número 5. Está aparecendo aqui, ela diz assim, opa, cuidado com essa questão número 5. Tem uma pegadinha nessa questão número 5. Ela diz assim, a negação. Olhe, meus amigos, quando vocês encontrarem esta palavrinha negação aqui no enunciado, marquem-na, deem um destaque especial para essa palavra, porque mesmo que ela use aí no enunciado, em outra parte do enunciado, a palavra equivalente, como vai já já aparecer, não vá cair na ilusão de achar que está diante de uma questão de equivalência lógica. Não! Você está diante de uma questão de negação de proposições compostas, uma questão de negação lógica. Então vamos lá. A negação da proposição, se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, vírgula, depois da vírgula, embora não esteja expresso, você enxerga aqui a presença da palavra então, tá? Se o fogo for desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico, vírgula, então será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. A negação desta frase é equivalente à proposição. Ah, professor, então a questão aí é de negação ou de equivalência? Já disse, é uma questão de negação. Então nós vamos ter que fazer a negação de uma estrutura condicional. A negação da estrutura do se, então. Se P, então que, e eu quero negar esta frase. Eu não tenho, olha aqui para mim, eu não tenho nenhuma hesitação, nenhum receio em afirmar que esse tipo de enunciado, que pede a negação da estrutura condicional, tem aí por baixo uns 80% de chance de aparecer no seu concurso. Por quê, professor? Porque o CESP simplesmente adora esse tipo de questão, tá? O CESP simplesmente adora colocar questão para você fazer a negação da estrutura condicional. Se você já foi meu aluno, já fez o curso completo aqui comigo de raciocínio lógico CESP, você aprendeu um mnemônico, uma regrinha que facilita a nossa memorização. Que regrinha é essa, gente?
é a regra do menino teimoso. Vamos lá, vamos relembrar. A regra do menino teimoso é a regra mnemônica pela qual você faz a negação da estrutura condicional. A mãe chega para o menino e diz assim: meu filho, se chover, então leve o guarda-chuva. Se chover, então leve o guarda-chuva. Mas o menino é um menino teimoso e ele não quer obedecer à mãe dele. Então na cabeça dele ele pensa: está chovendo e o quê? Eu não levo o guarda-chuva. Aqui está a regra do menino teimoso. É assim que você faz a negação da estrutura condicional. É assim que você faz a negação da estrutura condicional. Todo cuidado é pouco. Por quê? Olha aqui para mim. Porque o CESP já colocou 1 milhão de vezes em prova questões em que ele propõe negar a estrutura condicional com outra estrutura condicional. Neste caso, sumariamente você vai dizer que está errado. Por quê, professor? Porque a negação da condicional jamais será uma outra condicional. A negação do se então jamais será um outro se então. Está aqui a regra, está aqui no quadro. A negação da condicional se faz com o conectivo e, tá? Está chovendo e eu não levo guarda-chuva. Repete a primeira parte e nega a segunda. Vamos ver aqui juntos se o enunciado fez isso. A primeira parte diz assim, ó: o fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. Ele tem que repetir, ó, simplesmente repetir. Vamos ver. O fogo foi desencadeado por curto-circuito no sistema elétrico. Até aqui tudo jóia. E agora? Agora tem que surgir o conectivo I. Surgiu ou não? I. Ótimo, até aqui tudo bem. E agora, professor? Agora ele tem que pegar a segunda parte da condicional e fazer a sua negação. A segunda parte lá em cima dizia: será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Vamos ver se ele vai negar aqui embaixo, vamos ver. Não, olha aí, ó. Não será recomendável iniciar o combate às chamas com extintor à base de espuma. Perfeitamente. A questão aplicou perfeitamente, precisamente a regra do menino teimoso, fazendo a negação da estrutura condicional. Marque certo para a questão número 5. Opa, professor, estamos chegando aqui a meia hora de aula, né? E vamos para a questãozinha de número 6. Ai, cometemos aqui, né, um pequeno deslize, né, de colocar aqui uma das opções, né, em negrito. Será que é a resposta? Vamos pensar junto aqui, né? Questão 6. Assinale a opção que corresponde a uma negativa. Ótimo. Mesma orientação da questão passada. Apareceu a palavra negação ou apareceu a palavra negativa, são sinônimas, você marca esta palavra, dá um destaque para ela, porque agora já sabemos qual é o objeto da questão, qual é o assunto da questão. Negação de proposições compostas. A proposição que ele apresenta no enunciado começa assim: se, estrutura condicional, professor, se nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, então a maior parte da população não era excluída dos espetáculos teatrais. O que nós temos aqui? Temos uma estrutura principal, que é a estrutura condicional, estrutura do se, então. E a questão pede que nós façamos a negativa, ou seja, a negação da condicional. Ora,
acabei de falar aqui na questão passada, acabamos de ver na questão passada, que quando eu quero negar o se então, para negar o se então, a gente aplica a regra do menino teimoso. A mãe diz, meu filho, se chover, então leve o guarda-chuva, ele não vai obedecer, ele pensa, está chovendo e eu não levo o guarda-chuva, tá? Ou seja, se a questão tentar negar a condicional com outra condicional, você já vai sumariamente dizer que está errado. Vejam que a negação da estrutura condicional se faz com o conectivo i, mantém a primeira parte e nega a segunda. Daí já vamos sumariamente dizer que a letra B de bola, que trouxe o se então para negar a condicional, a letra C de casa, que trouxe o se então para negar a condicional, e a letra D de dado, que trouxe o se então para negar a condicional, estão sumariamente descartadas. Sobraram duas alternativas. Vamos ver se ele obedeceu ali, né? Se ele obedeceu a regrinha, do menino teimoso, tá? Vamos olhar aqui, né? Que na primeira parte ele tem simplesmente que repetir a primeira parte. Repetir o antecedente da condicional. Vamos ver se ele repetiu aqui, ó. Nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos. Tudo isto é o antecedente da condicional. Tem que ser repetido, professor? Tem que ser meramente repetido. Veja o que traz aqui o conectivo i. Aí ele diz, nas cidades medievais havia lugares próprios, já errou, porque aqui diz, não havia lugares próprios. Então, se ele tirou o não, ele já modificou o que estava no antecedente da condicional. Então, se ele já desobedeceu a regrinha, do menino teimoso, a letra A fica sumariamente também descartada. Sobrou a letra E, aquela que por coincidência estava em negrito, né? Por coincidência. Agora vamos ver se a letra E de fato segue no rigor e na perfeição a regra do menino teimoso. Vamos ver se ela a letra E começa repetindo o antecedente da condicional. Vamos ver. De novo o antecedente. Nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos. Nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro, vírgula, o vírgula indica um i, tá certo? Pode estar só a vírgula? Pode. E as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, até aí tudo certo. Olhando para a regrinha, agora tem que aparecer o conectivo i da conjunção. Aparece? Olha aí, gente, ó. Aparece, professor. E depois do conectivo i, temos que fazer a negação. Olha aí, ó. A negação do consequente da condicional. O consequente da condicional dizia assim: a maior parte da população não era excluída dos espetáculos teatrais. Como é que eu nego uma frase que traz um não? Tirando o não daquela frase, professor. Vamos ver se ele fez isso. A maior parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. Ele negou o consequente. Ou seja, a letra E rigorosamente seguiu a regra do menino teimoso, a regra da negação da estrutura condicional. Repare bem que só nessa noite aqui de hoje, você já está encontrando questões que são muito recorrentes em provas do CESP. Há uma chance real de você estar aqui, só com essa nossa aulinha aqui, aulinha é modo de falar, né?
com esse aulaço aqui, você está garantindo algum pontinho precioso na sua prova. Imagine se você fizer as 26 horas de aula do curso completo de raciocínio lógico CESP, aqui comigo, professor Sérgio Carvalho, vendo a teoria bem mastigadinha, resolvendo aí quase 200 questões de prova. Aí você vai assim, ó, naquela segurança, pode mandar a prova para cá, pode vir quente, que eu estou pegando fogo e vamos para frente. Questão número 7 da nossa lista. Diz assim: se P e Q forem proposições simples, então a proposição composta P, aliás, Q ou se Q, então P é uma tautologia. Valha-me Deus do céu, professor, eu nunca ouvi esta palavra antes em minha vida. Aí você está se entregando. Você está dizendo, então, que não foi meu aluno, né? E isso aí é um crime, né, Fabiano? É um crime, rapaz. Mas pode ser sanado, pode ser resolvido. É só começar amanhã mesmo a assistir às nossas aulas aqui. Tautologia é aquela proposição que será considerada sempre verdadeira, sempre verdadeira. Como é que eu sei, professor, se estou diante de uma tautologia? Vamos resolver aqui o problema construindo rapidamente a tabela verdade, ok? Essa tabela verdade terá quantas linhas, professor? Vamos olhar quantas letras você encontra nesta proposição composta. Tem Q de queijo e tem P de pato. Tem Q de queijo e tem P de pato. São só duas letras? Sim, são só duas letras. P de pato, Q de queijo. Então, neste caso, a sua tabela verdade começará neste formato que eu te apresento agora. Alternância de 2 na primeira coluna, 2 verdadeiros alternando-se com 2 falsos, alternância de 1 na segunda coluna, 1 verdadeiro e 1 falso, 1 verdadeiro e 1 falso. E agora, professor? Agora vamos ver, apareceu aqui um parêntese, vamos começar pelo parêntese. Se P, então Q. Aliás, desculpe, se Q, então P. Se Q, então P. Ah, muito bem. Como é que eu farei essa coluna? Você já aprendeu aqui comigo. Estrutura condicional. Só existe uma pessoa que não pode aparecer, tá, na estrutura condicional, porque vai torná-la falsa. Esta pessoa, para efeitos mnemônicos, é a Vera Fischer. Se a Vera Fischer aparecer, verdadeiro na primeira parte, falso na segunda. Se a Vera Fischer aparecer, a condicional será falsa. Nos demais casos, em todas as demais situações, em que a Vera Fischer não aparecer, a condicional é verdadeira. Agora veja que aqui nós temos que observar a sequência. Primeiro o Q de queijo, depois o P de pato. Então vamos ter que fazer uma leitura assim, ó, de trás para frente, ó, da segunda coluna para a primeira. Vamos lá, linha por linha. Vera, Vera. Vera, Vera pode aparecer? Pode, só não pode aparecer a Vera Fischer. Segunda linha, Fischer, Vera. Fischer, Vera pode aparecer? Pode, só não pode aparecer a Vera Fischer. Agora olha a terceira linha, Vera Fischer. Opa, ela apareceu e ela não pode aparecer porque quando ela aparece é falsa a estrutura condicional. Última linha, Fischer, Fischer pode aparecer? Pode, marque verdadeiro. Ótimo, já temos a coluna. Se Q, então P. E agora, por último, vamos para a proposição composta que ele apresentou lá no enunciado. Q ou se Q, então P. Vamos aplicar a disjunção, estudo do conectivo ou para estas duas colunas aqui, ó, do Q e do se Q, então P. Tá? Como é que funciona o conectivo ou, professor? Ora, você já aprendeu comigo, é a promessa que o pai faz para o seu filho.
Meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Aí o menino fica ali, e ele já entende que se no dia seguinte o pai chegar com a bola, só com a bola, já cumpriu a promessa. Se o pai chegar somente com a bicicleta, ele já cumpriu a promessa. E se o pai chegar com os 2 presentes, professor? Olha a promessa. Meu filho, eu vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Se o pai chegar com os 2 presentes, a bola e a bicicleta, é só você pensar na cara do menino, como é que ele vai ficar. Um sorriso aqui de orelha a orelha. Ele sabia que bastava o pai levar um presente, que a promessa já estava cumprida. Quanto mais se levar os 2 presentes, aí a promessa está mais do que cumprida. Verdade? Só existe uma maneira de a promessa do ou não ser cumprida. Qual? Se o pai chegar amanhã de mãos abanando em casa, o menino ali naquela expectativa, cadê? Aí não tem nada, e haja choro. Então a disjunção, a promessa do ou, só é falsa se as 2 partes que a compõem forem falsas. Em contrapartida, basta que uma das partes da promessa seja verdadeira e toda ela o será. Vamos juntos, vamos lá para a nossa análise. Vamos lá, linha por linha. O pai levou a bola, levou a bicicleta, cumpriu a promessa. Falhou com a bola, mas levou a bicicleta, cumpriu a promessa. Levou a bola, já cumpriu a promessa. Falhou com a bola, mas levou a bicicleta, cumpriu a promessa. E chegamos ao final da nossa tabela, verdade. Qual é o resultado final que você está observando aqui comigo? Ah, professor, estou vendo que no final das contas, tudo é verdadeiro. E quando isto ocorrer, diremos que estamos, sim, diante de uma tautologia. A tautologia é aquela proposição que será considerada sempre verdadeira, sempre verdadeira. Tautologia. Marque certo na questão número 7. Mas para não perder a viagem, tá? Se você estivesse trabalhando com uma tabela verdade, estivesse trabalhando com a tabela verdade aqui, construindo a tabela verdade de uma proposição composta, e ao final você chegasse, no final de tudo, a um resultado em que todos os valores lógicos apresentados, resultante aqui da última coluna, se fosse tudo falso, teríamos um outro conceito. O conceito que se contrapõe ao de tautologia, enquanto na tautologia tudo é verdadeiro, na contradição, tudo é falso, ok? Tudo é falso, tá? Professor, e se eu estiver trabalhando com uma proposição composta e eu construir a tabela verdade para essa proposição composta e no final, na última coluna aqui da minha tabela, resultado final daquela proposição composta, eu encontrar misturado os valores lógicos verdadeiro e falso. Neste caso, não será tautologia, porque para ser tautologia, só pode aparecer tudo verdadeiro. Neste caso, também não será contradição, porque para ser contradição, tudo tem que ser falso. Então, se nem é tautologia e nem é contradição, nós chamaremos isso de uma contingência. Guarde esses 3 conceitos, tá ok? Contingência, porque os 3 conceitos já foram explorados em prova, com destaque para esse nomezinho aqui, tautologia. Vamos para frente, questão número 8, diz assim: a respeito de lógica proposicional, julgue os itens que se seguem. Se P, Q e R forem proposições simples e se tio R indicar a negação da proposição R, então, independentemente dos valores lógicos verdadeiro ou falso,
de P, Q e R, a proposição, e aí ele traz uma proposição composta. Se P, então Q ou não R será sempre verdadeira. Em outras palavras, ele está dizendo, esta proposição composta bem aqui, o que é sempre verdadeiro? É uma tautologia, é isso que ele está dizendo. Ele está afirmando que essa proposição composta é uma tautologia. É isso que nós vamos investigar neste exato momento. Tá? Mas agora, professor, olhando aqui para a proposição composta que ele apresentou, eu enxergo a presença da letra P de pato, da letra Q de queijo e da letra R de rato. São 3 letrinhas. Então, o início da tabela verdade já se dá de uma forma diferente, ok? Em vez de 4 linhas, apenas teremos 8 linhas, P, Q e R. Se for você o responsável por construir essa tabela verdade, o início dela será dado desta maneira. Coluna do P, primeira coluna, alternância de 4. 4 verdadeiros alternando-se com 4 falsos. Segunda coluna, coluna do Q, alternância de 2. 2 verdadeiros alternando-se com 2 falsos. 2 verdadeiros e 2 falsos, tá? E na coluna do R, alternância de 1. 1 verdadeiro e um falso. 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 Agora, olha aqui para mim, por favor. Será este o início da tabela verdade para 3 proposições simples, sempre que for você o responsável por construir o início da tabela verdade. Porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, se o CESP trouxer, ele próprio elaborador, trouxer o início da tabela verdade, dessa tabela verdade aí, tá? Com um formato diferente, aí você tem que seguir, obviamente, a tabela que o elaborador te apresentar, ok? Então, que isso fique bem claro. O CESP tratou de uma proposição composta com 3 letrinhas, 3 proposições simples, para você construir a tabela verdade. E não mostrou tabela verdade nenhuma. Aí você começa a construção desse jeito que está aqui no quadro. Por outro lado, se o próprio CESP já trouxer o início da tabela verdade num formato diferente deste, aí você tem que seguir o formato que ele apresentou. Ficou claro, né? Vamos para frente. Então aqui apareceu um parêntese, e dentro desse parêntese nós temos que ou não R. Vamos fazer a coluna do não R. Negação de R. A negação é muito fácil. Transforma o que era verdadeiro em falso. Transforma o que era falso em verdadeiro. Então, o R era verdadeiro, o não R é falso. Onde era falso, vira verdadeiro. Onde era verdadeiro, vira falso. Onde era falso, vira verdadeiro. Onde era verdadeiro, vira falso. Onde era falso, vira verdadeiro. Onde era verdadeiro, vira falso. E onde era falso, vira verdadeiro. Agora eu quero construir o parêntese que ou não R. Que ou não R. Promessa do ou, tá? Para essas 2 colunas aqui, ó, que e não R. Cuidado na hora de fazer a tabela para você não misturar uma coluna com outra, ok? Promessa do ou, basta que uma das partes da promessa seja verdadeira e toda a promessa já será verdadeira. Então vamos lá, ó. Coluna do que, coluna do não R. Tá? Primeira linha, o pai levou a bola. O pai cumpriu a promessa. Segunda linha, o pai levou a bola. Cumpriu a promessa. Terceira linha, o pai falhou com a bola, falhou com a bicicleta, falhou com toda a promessa. Quarta linha, o pai falhou com a bola, porém levou a bicicleta. Cumpriu a promessa. Quinta linha, levou a bola, cumpriu a promessa. Sexta linha, levou a bola, cumpriu a promessa.
Sétima linha, falhou com a bola, falhou com a bicicleta, falhou com a promessa. Última linha, falhou com a bola, mas levou a bicicleta, cumpriu a promessa. E finalmente, vamos construir a coluna da proposição se P, então que ou não R. Vamos aplicar a estrutura condicional, verificando se a Vera Fischer vai aparecer em alguma das linhas, tá? Para quais colunas, professor? Para a coluna do P, essa coluna aqui, e para a coluna do parêntese que ou não R, essa coluna aqui. Vamos estudar linha por linha. Primeira linha, Vera, Vera. Pode? Pode. Só não pode a Vera Fischer. Segunda linha, Vera, Vera. Pode? Pode. Aqui está. Terceira linha. Vamos lá. Terceira linha, Vera, Vera Fischer. Ah, professor, olha aí, Vera Fischer. A Vera Fischer pode aparecer? Não, não pode aparecer. Marque, né? Aqui já está falso. Se já está falso, tá? Se já está falso aqui, então na hora da prova, você, né? Você já nem continuaria com a sua resolução. Por quê? Porque já saberia que não está diante de uma tautologia. Já parava por aí a sua análise, você já marcaria errado. Mas aqui, como não estamos na prova, vamos dar até o finalzinho aqui, né? Olha aí, quarta linha, Vera, Vera. Vera, Vera pode? Pode. Quinta linha, das últimas 4 linhas, sempre vai começar com a Fischer. Fischer vai começar com a Fischer, vai começar com a Fischer. Se está começando com a Fischer, é porque a Vera Fischer não apareceu. Marque verdadeiro para as 4 últimas linhas. Então, professor, eu posso falar que é quase uma tautologia? Não existe quase tautologia. Ou é tautologia, ou não é tautologia. Tá certo? Ou é, ou não é. Não tem esse negócio de quase, tá? Não tem esse negócio de quase. Então, o que nós vamos marcar aqui? Errado para a questão número 8 e vamos para frente. Questão de número 9. Ela diz assim: a partir das proposições simples, proposição P, Sandra foi passear no centro comercial Bom Preço. Sandra foi passear no Bom Preço. Proposição Q, as lojas do Centro Comercial Bom Preço estavam realizando liquidação. As lojas do Bom Preço estavam em liquidação. Proposição R, Sandra comprou roupas nas lojas do Bom Preço. Sandra comprou roupas nas lojas do Bom Preço. Ótimo, vamos lá. Então, com essas proposições simples, é possível formar a proposição composta S. Vamos lá. Se o quê? Se Sandra foi passear no Centro Comercial Bom Preço, isto aqui tudo é o que ele chamou de P de pato, e se as lojas desse centro estavam realizando liquidação, então vejam que apareceu aqui o seguinte: se P e Q, então, se P e Q, então, Sandra comprou roupas na loja do Bom Preço. Sandra comprou roupas, é o R. Então, R, ó, ou, olha o conectivo ou aparecendo, ou Sandra foi passear no Centro Comercial Bom Preço, ou P. Então, ele formou esta proposição composta bem aqui. Se P e Q, então R ou P. Tá? Aí a questão diz: considerando todas as possibilidades de as proposições P, Q e R serem verdadeiras ou falsas, é possível construir a tabela verdade da proposição S, né, que está iniciada na tabela mostrada a seguir.
Então vejam, meus amigos, que está acontecendo exatamente o que eu disse, ó. Na questão passada, o elaborador não havia apresentado o início da tabela verdade. Aí você foi construir, aí você construiu do jeito que nós aprendemos, ó. Coluna do P, alternância de 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Coluna do meio, o Q? Alternância de 2. 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. Coluna do R, alternância de 1. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Já nessa questão aqui presente, o elaborador trouxe já prontinha o início da tabela verdade. Ele obedeceu àquela regra que nós usamos na questão anterior? Sim, professor, ele obedeceu. Olha aí, ó. Coluna do P, alternância de 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. Coluna do Q, alternância de 2. 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 verdadeiros, 2 falsos. Coluna do R, alternância de 1. Ótimo. Né? Então, vamos seguir exatamente o que ele já nos apresentou. Ok? Só que aqui está muito pequenininho, não sei se dá para fazer aqui. Vamos lá, eu vou reconstruir a tabela aqui para ficar mais fácil de a gente enxergar melhor, tá? Coluna do P, coluna do Q, coluna do R. Alternância de 4, 4 verdadeiros, 4 falsos, exatamente como ele nos apresentou. Alternância de 2, 2 verdadeiros e 2 falsos, 2 verdadeiros e 2 falsos. Alternância de 1, um verdadeiro e um falso. Um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Tá? E aí ele pede, no primeiro parêntese, P e Q. P e Q. P e Q. Promessa do I, promessa do pai para o filho. O pai chegou para o menino e disse: meu filho, eu vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Aí a criança abriu um sorriso, porque ela entendeu de imediato que tem que ganhar os 2 presentes para que essa promessa se cumpra. A promessa do I, a conjunção, só é verdadeira se as 2 partes que a compõem forem ambas verdadeiras. Vamos lá? Então vamos lá. Promessa do I para as 2 primeiras colunas. Primeira linha, verdade levou a bola, verdade levou a bicicleta, cumpriu a promessa. Segunda linha, levou a bola, verdade levou a bicicleta, verdade, cumpriu a promessa. Terceira linha, levou a bola, porém falhou com a bicicleta, falhou com a promessa. Quarta linha, levou a bola, mas falhou com a bicicleta, falhou com a promessa. Nas últimas 4 linhas, o pai sempre falhou com o primeiro presente. Então, falhou com a promessa, falhou com a promessa, falhou com a promessa, falhou com a promessa. Vamos lá? E agora? Agora precisamos da coluna do R ou P. Ora, R ou P é a mesmíssima coisa de P ou R, tá? É uma regrinha de equivalência de mera inversão de posições. Tanto faz falar Pedro é médico ou José é dentista, quanto falar José é dentista ou Pedro é médico, dá na mesma. Então vamos construir aqui o R ou P, que tanto faz você chamar de P ou R, dá na mesma. Tá? Então P ou R, olha lá. Promessa do ou, você já sabe que basta que o pai leve um dos presentes e a promessa já estará cumprida para a primeira coluna e terceira coluna. Primeira linha, levou a bola, já cumpriu a promessa. Levou a bola, segunda linha, já cumpriu a promessa. Levou a bola, já cumpriu a promessa. Quarta linha, levou a bola, já cumpriu a promessa do ou. Quinta linha, falhou com a bola, mas levou a bicicleta, então cumpriu a promessa. Sexta linha, falhou com a bola, falhou com a bicicleta, falhou com a promessa inteira. Sétima linha, falhou com a bola, mas levou a bicicleta, então cumpriu a promessa. Última linha, falhou com os 2 presentes, falhou com a promessa. E por último, nós precisamos do primeiro. Se o primeiro parêntese, então o segundo parêntese. Tá? Se o primeiro parêntese,
então o segundo parêntese, vamos aplicar a regrinha da Vera Fischer, tá? Para as duas últimas colunas que nós construímos. Tá? Na condicional você já sabe, só não pode aparecer a Vera Fischer. Só não pode aparecer a Vera Fischer. Primeira linha, Vera, Vera, pode? Pode. Segunda linha, Vera, Vera, pode. Fischer, Vera, pode. Fischer, Vera, pode. Fischer, Vera, pode. Fischer, Fischer, pode. Fischer, Vera, pode. Fischer, Fischer, pode. Só não pode a Vera Fischer. O que é que verificamos aqui no final de tudo? Ah, professor, no final de tudo, verificamos que se trata de uma tautologia. O resultado final traz tudo verdadeiro. Olha aí, ó. Completando a tabela, se necessário, assinale a opção que mostra, na ordem que aparecem, os valores lógicos na coluna correspondente à proposição S de cima para baixo. Tudo verdadeiro, marque letra D de dado, resposta da questão número 9. E vamos para frente. Questão número 10, ó. Olha o que ele fez agora. Ele começou essa questão apresentando-nos uma tabela verdade. Tá? Ele já trouxe prontinho o início dessa tabela verdade, que é para 3 proposições simples, P, Q e R. São 8 linhas, portanto, na tabela. E você verifica que ele fez uma coisinha diferente aqui nesse início da tabela verdade. Ele, o elaborador, quis que na primeira coluna da tabela, a coluna do P, houvesse alternância de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. Na segunda coluna, alternância de 2 e na terceira coluna, alternância de 4. Ele errou, professor? Não, ele não errou. Ele usou de uma faculdade, é ele o dono da questão, e ele preferiu começar a tabela verdade dessa maneira. O que é que nós faremos? Nós dançaremos conforme a música. Nós vamos trabalhar exatamente com essa tabela que ele já apresentou na questão para nós. E a questão 10 diz assim: a última coluna da tabela verdade referente à proposição lógica, e ele apresenta a proposição lógica que ele está apresentando aqui, vou fazer maiorzinho aqui para vocês verem, é esta: P ou Q, uma setinha de 2 pontas que representa o conectivo da estrutura bicondicional. A setinha de 2 pontas é o conectivo se e somente se. Q, se, somente se, R. Aqui está o que ele quer que nós façamos com essa tabela verdade. Então vamos começar pelo parêntese. Q, se e somente se, R. Q, se e somente se, R. Como é que funciona o conectivo da estrutura bicondicional? O conectivo se e somente se funciona como se fosse um nó. Ele tem que amarrar as 2 pontas da estrutura. Se o que estiver antes do nó tiver o mesmo valor lógico do que vem depois do nó, então a bicondicional é verdadeira. O nó funcionou. De novo, se eu tenho verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó, o nó funcionou. Está amarrando as 2 pontas com o mesmo valor lógico. Se eu tenho falso antes do nó e falso depois do nó, o nó funcionou. Está amarrando as 2 pontas da estrutura condicional. Da bicondicional. Agora, quando é que o nó será falso? Quando é que o nó falha, professor? Se o que estiver antes do nó tiver um valor lógico diferente do que vem depois do nó, ok? Então vamos lá. Aplicando aqui o mnemônico do nó da bicondicional para as 2 últimas colunas Q e R. Vamos lá, linha por linha. Verdadeiro antes do nó, verdadeiro depois do nó. O nó funcionou, verdade.
Segunda linha, verdadeiro antes, verdadeiro depois do nó. O nó funcionou, verdade. Agora repare na terceira linha, antes do nó, falso. Depois do nó, verdadeiro. Valores lógicos diferentes. Então, falhou o nosso nó. Quarta linha, falso antes do nó. Porém, verdadeiro depois do nó, esse nó falhou de novo. Quinta linha, verdadeiro antes do nó, falso depois do nó. Esse nó falhou mais uma vez. Sexta linha, verdadeiro antes, falso depois do nó. O nó falhou de novo. Porém, na penúltima linha, nós temos falso antes do nó e também falso depois. O nó funcionou. Falso antes do nó, na última linha. Falso depois do nó, o nó funcionou. E, finalmente, vamos construir a coluna que ele está pedindo de nós. Ó. P ou o parêntese que acabamos de construir. P ou o parêntese que acabamos de construir. Tá? Conectivo agora é o conectivo ou, é o conectivo da disjunção, promessa do ou, promessa do pai para o filho. Meu filho, vou te dar uma bola ou vou te dar uma bicicleta. Tá? Basta que o pai leve um dos presentes e a promessa já terá sido cumprida. Então, promessa do ou para a primeira coluna e para esta última, linha por linha. O pai levou a bola, já cumpriu a promessa. O pai falhou com a bola, mas levou a bicicleta, cumpriu a promessa. O pai levou a bola na terceira linha, cumpriu a promessa. Na quarta linha, o pai falhou com a bola e também falhou com a bicicleta, falhou com a promessa inteira. Na quinta linha, o pai levou a bola, já cumpriu a promessa. Na sexta linha, falhou com a bola e falhou também com a bicicleta, falhou com a promessa. Na sétima linha, o pai levou a bola e já cumpriu a promessa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na última linha, o pai falhou com a bola, porém levou a bicicleta e cumpriu a promessa. Então, o resultado final desta coluna, tá, só traz duas vezes o valor lógico falso. Na quarta posição e na sexta posição. Vamos ver se é isso que diz aqui a questão número 10. O falso só aparece 1, 2, 3, 4. O falso só aparece na quarta posição e na sexta posição, exatamente de acordo com o que nós encontramos. Marque certo para a questão número 10. E trabalhando com o mesmo início de tabela, nós vamos ter o enunciado da questão número 11, tá? A última coluna da tabela verdade, referente à proposição lógica. Ele mudou só a proposição lógica composta agora. Se P, então Q e R. Vamos usar aquela mesma tabela, porque este item 11 também se refere ao mesmo cabeçalho da questão anterior, tá? Então vamos começar pela coluna Q e R. Vamos começar pela coluna Q e R. Vamos lá, tem espaço aqui. Q, vamos de azul. Q e R. Q e R é promessa do pai para o filho. Vou te dar uma bola e vou te dar uma bicicleta. Essa promessa só se cumpre se o pai levar os dois presentes. Linha por linha, primeira linha, levou a bola, verdade, levou a bicicleta, verdade, cumpriu a promessa. Segunda linha, levou a bola, verdade, levou a bicicleta, verdade, cumpriu a promessa. Terceira linha, falhou com um dos presentes, já falhou com a promessa inteira. Quarta linha, falhou com um presente, falhou com a promessa inteira. Quinta linha, sexta, sétima e oitava, já vimos que ele falhou com algum dos presentes, então falhou com a promessa, falhou com a promessa, falhou com a promessa e falhou com a promessa. E por último, vamos chegar aqui na coluna que ele pede, ó. Se P, então, o parêntese que acabamos de construir. Se P, então, o parêntese que acabamos de construir. Então vamos lá. Vamos verificar se aquela nossa amiga, se a Vera Fischer aparece aqui nesta coluna, tá? Trabalhando com os valores lógicos da coluna do P, aqui, ó,
e desse último parênteses que acabamos de construir. Linha por linha, vamos lá. Primeira linha, Vera, Vera. Pode? Pode. Segunda linha, Fischer qualquer coisa. Pode. Terceira linha, Vera, Fischer. Opa, professor, aí não pode, é falso. Quarta linha, Fischer, Fischer. Pode. Quinta linha, Vera, Fischer. Não pode, falso. Sexta linha, Fischer, Fischer. Pode. Sétima linha, Vera, Fischer. Não pode, falso. E última linha, Fischer, Fischer. Pode. Então, no caso dessa questão número 11, nós vemos aqui que o falso apareceu na terceira posição, na quinta e na sétima. Terceira, quinta e sétima posições. Terceira, aqui já errou, ó, colocou na quarta, não é. Então vamos marcar aqui errado para o texto da questão número 11. Professor, o CESP gosta muito de questõezinhas com tabela verdade? Não só gosta, como adora. É muito frequente em prova questão como essa, que exige o conhecimento de como se trabalhar com a tabela verdade. Às vezes o aluno pergunta assim, professor, eu devo decorar a tabela verdade? Obviamente que não, você tem que entender como é que funcionam os conectivos. Ok, gente? Vamos para frente, vamos lá? Próxima questão, número 12. Uma questãozinha de análise combinatória, mais um dos assuntos prediletos, tá? Do CESP. Se 8 peritos criminais, olha aí a questão, se 8 peritos criminais estiverem disponíveis para atender a uma determinada situação, então a quantidade de maneiras distintas de se selecionar 3 desses peritos para a realização dos trabalhos de perícia seria igual a quanto? Uma questão fácil, tá? Exige apenas que você conheça a teoria da análise combinatória. Ai, professor, mas eu acho esse negócio de análise combinatória tão complicado. Mas isso tem uma razão, né? É porque você não fez ainda as minhas aulas aqui do Olá Amigos. Porque aqui eu explico esse negócio de análise combinatória, que você vai sair assim achando graça, dizendo, meu Deus, é fácil assim, né? Vamos juntos, está aqui o conjunto universo. O conjunto universo é de 8 peritos. Aqui, ó, 8 peritos. E você pretende, dispondo dos elementos daquele conjunto universo, formar um subgrupo de 3 elementos. Obviamente que na hora de escolher 3 pessoas, tem que ser 3 pessoas distintas, distintas não no sentido de pessoas boas, só, não, pessoas diferentes, claro. Isso interessa, professor? Claro, interessa. Se na hora de formar o subgrupo, eu tiver que trabalhar com elementos diferentes, elementos distintos do conjunto universo, ou trabalharei com arranjo, ou trabalharei com combinação. Posso escolher assim a meu critério? Não, você não pode escolher, você tem que raciocinar. Como é que eu vou saber se resolverei a questão por arranjo ou por combinação, professor? Você vai saber da seguinte maneira. Primeiro passo, cria-se um resultado possível. Vamos criar um resultado possível aqui? Então eu vou construir aqui, vou criar a minha equipe, tá, de peritos, o meu time aqui de peritos, com o José, o Pedro e o Marcos. José, Pedro e Marcos. Criei um resultado possível? Sim, você acabou de criar um resultado possível. O que eu faço agora? Segundo passo, inverta a ordem desse resultado que você acabou de criar. Vamos ter então uma equipe com o Marcos, o Pedro e o José. E agora compare esses 2 resultados. A equipe de peritos formada pelo José, Pedro e Marcos é diferente da equipe de peritos formada pelo Marcos, Pedro e José?
São equipes iguais ou diferentes? Ah, professor, são equipes iguais. E se são equipes iguais, significa dizer que você trabalhará com combinação. É assim que você cria o seu caminho de resolução. Então vamos fazer uma combinação de quantos elementos no total? 8. Em subgrupos de quantos elementos? Em subgrupos de 3. Combinação de 8, 3 a 3. É isso que nos levará ao resultado da questão. Como é que eu faço, professor, a conta da combinação de 8, 3 a 3? Tem um caminhozinho de atalho que eu sempre ensino. Ó. Você faz assim, ó, 8 em cima, 3 embaixo, passa um traço e desenvolve o fatorial de quem está embaixo. Desenvolve o fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Esse fatorial foi desenvolvido em 3 termos. Então você vai desenvolver agora o fatorial do numerador de quem está em cima, também em apenas 3 termos. 8 vezes 7 vezes 6. Está aqui, é uma forma simplificada de você fazer cálculos de combinação. Então, 3 vezes 2 você corta com 6 e 8 vezes 7, 56. Você é capaz de formar 56 equipes diferentes de 3 peritos, dispondo de um conjunto universo de 8 peritos. Marque B de bola, resposta da questão número 12. Ah, professor, olha aí. O CESP gosta, professor, de análise combinatória? Gosta muitíssimo, tá? Muitíssimo. Opa, questãozinha agora de estatística. E eu já tenho olhado aí questões de estatística do CESP, e esta aqui é uma delas, ok? E eu já vi esse padrão aqui de questão aparecendo mais de uma vez. Uma tabela que apresenta uma coluna de frequências absolutas e uma coluna de frequências relativas. Frequências absolutas é aquilo que a gente chama de Fzinho I, frequência absoluta simples. Frequência relativa a gente chama de Fzão I, frequência relativa simples. Ah, professor, muito bem. Ó. E agora, a questão diz assim, na tabela a seguir, A, B, C, D e E são as quantidades de resmas de papel A4 consumidas em 4 meses pelas seções administrativas 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Apesar de não mostrar explicitamente essas quantidades, a tabela apresenta as frequências absolutas e relativas de algumas dessas quantidades. Aí, olhando para essa tabela, você percebe que existem alguns espaços vazios. Olha aí, ó. Existem alguns espaços vazios e nós vamos precisar preencher esses espaços para poder matar a questão que vem a seguir. Como é que eu faço isso, professor? Ora, gente, a relação de multiplicação ou divisão que você encontrar na mesma linha dessas duas colunas de frequência, frequência absoluta e relativa, esta relação de multiplicação ou divisão vai se aplicar a todas as linhas da tabela. E aí, se você for bem observador, verá que temos aqui na primeira linha da tabela uma frequência absoluta e a sua correspondente frequência relativa. Ah, professor, estou vendo aí. Qual é a relação de divisão ou multiplicação que você verifica? Vamos trabalhar com a multiplicação, que é mais fácil, né? Ou divisão, tanto faz, ó. Tanto faz, ó. Aqui é 19%. Esquece o porcento, pensa só no 19. E aqui é 38. 19 e 38. Ah, professor, já matei a charada. O 19, se eu multiplicar por 2, eu chego a 38. E no caminho de volta, obviamente, o 38, se você dividir por 2, chega no 19. Então já percebemos o seguinte, ó, da esquerda
aliás, desculpe, da direita para a esquerda, você vai multiplicar por 2. E se eventualmente a sua transformação for no sentido contrário, da esquerda para a direita, você vai dividir por 2. Ótimo. Então aqui eu tenho 20%. Da direita para a esquerda eu multiplico por 2. E tiro o sinal de porcentagem. 20 vezes 2, traga um 40 bem para cá. Aqui eu tenho 36 e aqui eu não sei quem é. Da esquerda para a direita você divide por 2. Quanto é a metade de 36? Ih, professor, estou achando que é 18. 18 o quê? 18%. Aqui eu tenho 44 na esquerda. Vai representar quanto na direita? Dividiu por 2. A metade de 44 é 22. 22 o quê? 22%. Né? E, professor, agora lascou, porque nessa segunda linha aqui eu não conheço ninguém. Eu não sei nem quem é o valor da esquerda, nem sei quem é o valor da direita. O que eu faço agora? Né? Ora, agora você vai observar aqui esta coluna, a coluna da frequência relativa. Frequência relativa significa o percentual de elementos, tá certo? E o somatório, o total da coluna da frequência relativa simples é sempre igual a 100%. Se eu somar os percentuais dessa coluna, tenho necessariamente que chegar a 100%. Por enquanto nós temos 19%, com mais 20% faz 39%, 39 com mais 18, 49, 59, 57%, 57 com mais 22%, 67, 77, 79%. Somando essas 4 frequências relativas conhecidas, já chegamos a 79%. Quanto é que falta para completar os 100%? Professor, 21%. Ótimo, 21% você traz bem para cá. E da direita para a esquerda, você multiplica por 2. 21 vezes 2, 42. Professor, ó. Vamos ver se dá certo mesmo, porque da direita para a esquerda eu tenho que multiplicar por 2. O 100, se eu multiplicar 100 por 2, esse total aqui tem que ser 200. Vamos ver se fizemos tudo certo. 8 com mais 2, 10. Com mais 6, 16. Com mais 4, 20. Vão 2. 2 com mais 3, 5. 5 com mais 4, 9. 9 com mais 4, 13. 13 com mais 3, 16. 16 com mais 4, 20. Tudo certo. Então aqui agora nós temos completa a coluna das frequências absolutas. E os valores são esses, ó. 38, 42, 40, 36 e 44. E a questão seguinte vai dizer assim: o gráfico de barras verticais a seguir apresenta as frequências absolutas de resmas consumidas pelas 5 sessões. Vamos ver se os valores aqui que aparecem no nosso gráfico correspondem aos valores que encontramos na tabela. 38, 42, 40, 36 e 44. 38, 42 e 40, 36 e 44. 38, 42 e 40, 36 e 44. É exatamente isso que está dizendo a questão número 13. Marque certo para a questão 13. Professor, eu entendi aqui a sua explicação e tal, mas eu devo dizer, professor, que eu não tenho nenhum estudo já realizado dessa matéria estatística. E está no programa aqui da Polícia Federal pela primeira vez. É uma novidade nessa prova. Será que dá tempo eu assistir alguma aula sua, né? Só quero se for sua, professor, porque é com você que eu aprendo, né? Tá certíssimo, tá? Temos sim, gente. Eu fiz um curso relâmpago, um curso sucinto, de 10 horas e meia de aula, e em 10 horas e meia eu escolhi alguns assuntos que eu considero mais relevantes, com maior
probabilidade de serem cobrados na prova e trabalhei de maneira a mais didática possível, e pensando em você que até hoje nunca estudou estatística na sua vida, ok? Então, ainda dá tempo você se matricular e assistir e ganhar aí um conhecimento pelo menos elementar, tá? Porque vai que o elaborador usa de um pouco de bom senso e coloca questões de um nível não tão extraordinário assim, tá? Porque se ele quiser complicar a vida de todo mundo, ele pode fazer isso, tá? Professor, por que você não fez um curso completíssimo? Porque seriam 100 horas de aula e o custo-benefício não interessa, né? Não seria interessante. Então, eu fiz um curso, como eu já estou falando aqui, e disse na apresentação das aulas, um curso em que eu elegi alguns assuntos e os trabalhei. Você pode fazer estas aulas, ok? Vamos lá, para a questão saideira da nossa noite, questão de número 14. Ah, professor, aqui já estamos na estatística inferencial, que muitos alunos chamam de estatística avançada. Um dos assuntos da estatística inferencial é o chamado teste de hipóteses. E essa questão diz assim: para avaliar se a proporção P de itens defeituosos enviados por um fornecedor estava acima do valor pactuado de 0,025 está aqui em termos unitários. Se você quisesse pensar em termos percentuais, né, a vírgula avançaria 2 casas para a direita, teríamos 2,5%. Né? Então, para avaliar se a proporção P de itens defeituosos estava acima desse valor pactuado de 2,5%, um analista, a partir de uma amostra aleatória de itens enviada por esse fornecedor, testou a hipótese nula, H0, olha a hipótese nula, H0. A proporção P é igual a 0,025 contra a hipótese alternativa, H1, de que a proporção de itens defeituosos é maior que 0,025. Tá? Este é o início de toda análise de um teste de hipóteses. O teste de hipóteses surge de uma desconfiança. O fabricante de um produto disse assim: olha, os meus produtos, você vai encontrar aí no máximo 2,5% dos produtos com algum defeito. Tá? É a informação do fabricante e você está desconfiado de que ele não está sendo veraz. Você decide colocar aquela informação que o fabricante te deu em teste. Então a informação do fabricante figura na posição de H0. Hipótese nula, hipótese probanda é aquela que será testada. E a hipótese alternativa, chamada de HA ou H1, hipótese alternativa, é a hipótese que vai contrariar aquela informação do fabricante. E este é um assunto que você precisa de fato assistir às minhas aulas, porque eu explico bem mastigadinho, tá? Como é que funciona o passo a passo, ok? Então aqui nós vamos resolver essa questão e eu vou trazer alguns conceitos que apareceram nesse item 14, nessa questão 14, conceitos que já foram bastante explorados em questões teóricas deste assunto, tá? Mas convém que você assista às aulas para compreender com mais completude, com mais segurança, o assunto teste de hipótese. Tá joia? Vamos juntos aqui. Aí a questão diz assim, ó, o analista vai fazer esse teste com a hipótese alternativa P é maior do que 0,025, utilizando nível de significância alfa igual a 1%. Nível de significância alfa igual a 1%. Ok? Então, olha lá. Quando você vai fazer um teste de hipóteses, o primeiro passo é
é saber, conhecer quais são as hipóteses que serão confrontadas. Depois disso, você vai olhar aqui para o sinal que aparece na hipótese alternativa H1. Ou será um sinal de maior que, ou será um sinal de menor que, ou será um sinal de diferente de. Um desses três, não foge disso, ok? E aí o que eu faço, professor? Passa um sinalzinho, passa uma linhazinha horizontal, ó, por esse sinal que aparece em H1. Criou-se uma seta apontando para a direita. Significa dizer que nós vamos fazer um teste unilateral direito, um teste unilateral ou unicaudal direito. Quando o teste de hipóteses trata de proporções, nós estamos diante do assunto teste de hipótese para proporções. E no teste de hipótese para proporções, invariavelmente trabalhamos com a curva Z, a curva normal padronizada. Tá? E se esse teste de hipótese é unilateral, esta cauda lateral direita receberá um percentual. Que percentual é este? É o chamado nível de significância alfa, de 1%. Esta porcentagem aqui de elementos da curva à direita deste ponto, tá? Representará 1% dos elementos da curva, da área da curva. E agora, professor, agora a questão 14 diz assim: o nível de significância, esta área aqui, né, que eu vou marcar de amarelinho aqui, ó, o nível de significância representa a probabilidade de quê? Então aqui eu vou ensinar para vocês o seguinte: quando se vai, né, fazer um teste de hipóteses, quando vai realizar, olha aqui para mim, quando o pesquisador vai realizar um teste de hipóteses, é lógico que ele quer acertar. É claro, ele quer acertar no resultado final. Porém, sendo aí, né, um ser humano, passível de erro, o pesquisador pode cometer um erro na hora de realizar o teste de hipóteses. Na verdade, ele pode cometer dois tipos de erro. Vamos conhecer esses dois tipos de erro, por favor? Isso que eu vou falar agora já foi muito cobrado em prova, ok? No erro tipo 1, no erro do teste de hipóteses tipo 1, a hipótese H0, ela é verdadeira. Verdadeira. No erro tipo 2 do teste de hipótese, a hipótese H0, ela é falsa. Agora vamos completar aqui cada enunciado. Se a hipótese H0, ela é verdadeira, e eu estou afirmando que ela é verdadeira, ela deveria, por ser verdadeira, ela deveria ser aceita. Mas como eu estou cometendo um erro, embora ela seja verdadeira, ela será rejeitada. Então se ela é verdadeira, mas está sendo rejeitada, então o pesquisador está cometendo um erro. Que tipo de erro? O erro tipo 1. Tá? Agora vamos aqui para baixo. Eu estou afirmando para você que de fato a hipótese H0 é falsa. Ora, sendo falsa, ela deveria ser rejeitada. Mas se o pesquisador está cometendo um erro, então, apesar de ela ser falsa, ela será aceita. Professor, olha aí, ó. Se ela é falsa, se a hipótese H0 é falsa, tá? Deveria ser rejeitada. Mas se ela for aceita, estamos cometendo um erro, o chamado erro tipo 2. Então, essa caracterização de erro tipo 1 e erro tipo 2
é muito cobrada em provas do CESP, ok? De outras bancas também, mas particularmente do CESP. Agora vamos ver o enunciado, ó. O nível de significância representa a probabilidade de se aceitar a hipótese H0 quando, na verdade, a proporção for superior a 0,025. Olha aí, ó. Quando, na verdade, a hipótese H0 for falsa. Qual é a situação que o enunciado está colocando para nós? Aceitar a hipótese H0 quando, na verdade, a hipótese H0 for falsa. Então, olha para cá, gente, ó. A hipótese H0 é falsa, mas será aceita. Então, o enunciado da questão 14 está trazendo a configuração do erro chamado erro tipo 2. Ah, professor. E no erro tipo 2, aparece o tal do nível de significância? Não. O nível de significância é justamente a probabilidade de o elaborador, de o pesquisador cometer um erro tipo 1. Vamos anotar isso, tá? Alfa, nível de significância, é a probabilidade de o pesquisador cometer um erro do tipo 1 e não do tipo 2, como propôs o enunciado da questão 14. Vamos marcar errado para esta questãozinha saideira da nossa noite de hoje, ok? Então, para matar essa questão 14, você precisava ter conhecimentos teóricos apenas, não era necessário fazer contas, fazer cálculos, como aqui, ali você encontra em alguma questão de prova, tá? Do assunto teste de hipóteses. Não havia necessidade de fazer nenhuma conta. Então, dessa última questão, eu quero que você guarde, olha aqui de novo, as seguintes informações, ó. O que é um erro tipo 1 no teste de hipótese, o que é um erro tipo 2 no teste de hipótese e o que representa o nível de significância dentro do erro tipo 1. Vou falar de novo. O nível de significância é a probabilidade de o pesquisador cometer um erro tipo 1. Ok? Eita, meus queridos amigos, estamos fechando aqui 1h40 de aula. Eu espero que tenha sido bastante proveitosa para você. Espero que você, de fato, descruze os braços e tome uma atitude em prol da sua aprovação. Né? Eu, na minha carreira de concurseiro, 2 vezes fui aprovado nos concursos da Polícia Federal. Em 1997, 21 anos atrás, para papiloscopista, em 2002 para escrivão da PF, e nas 2 ocasiões acabei não indo, porque nas 2 ocasiões eu fui aprovado também em outros concursos que mais me interessavam, e acabei optando pela minha carreira na Receita Federal, órgão que eu estou há 20 anos completados agora nos últimos dias. Ok? Espero aqui que tenha sido útil, façam a parte de vocês. Não se preocupe de vou passar, não vou passar. Não preocupe-se apenas em fazer o seu melhor. É isso que traz o resultado, ok? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.